Uma vez mais, como em todas as noites de quinta-feira, iniciaremos a apresentação de música nova, desconhecida, através de música conhecida. Eis um disco que todo mundo conhece, de certa maneira, ou que todo mundo já teve, ou que todo mundo já escutou, ou que todo mundo já gostou em alguma fase da vida, não é, professora? É verdade. Pois é. O que dizer sobre Thriller, Michael Jackson? Talvez, dizem as más línguas, o disco mais vendido da história. Mais um disco com um trabalho certeiro, com a mão certeira do Quincy Jones como produtor do Michael Jackson. E a escolha para começar foi do nosso querido Rafael. Ele escolheu a faixa 2 do lado 2 para começar o programa de hoje, Billie Jean. E talvez, professora, uma pergunta que quem nos acompanha pela FM UFP 96,7 ou nosso público particular da semana de hoje, os colegas organizando o evento Francofonias em Debate, lá na Federal do Rio Grande do Sul, talvez para eles nos acompanhando se perguntem, mas por que no programa do Dia da Francofonia começamos com Michael Jackson, Thriller? Que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, lá vamos nós. Já foi em Salvador, professora? Já fui. E aí? Salvador é incrível. Eu fui no evento, se não me engano, do Abralic, né? Que foi em Tá. 2023. E aí a gente vê aquela multidão, aquela multiplicidade de cultura. E a gente conhece, inclusive, lá no Pelourinho, aquela. Eu me lembro das baianas ali pra gente tentar conversar, entender e escutar aquele sotaque. Sabe o que eu tava lembrando quando você falou aqui do disco do Michael? Quando criança, eu escutava o Michael Jackson, eu já era apaixonada. Eu não sabia o que era que ele estava cantando, mas assim, a gente tem é uma coisa assim fora do normal, espiritual. E aí, quando eu chego na universidade, que eu conheço o conceito de francofonia, e olha, quem me apresentou foi o professor Alcione, a gente tem uma explosão de entender por que a gente, sem saber, se apaixona por uma música do Michael Jackson. Esse congresso da Abralic 2023, sabe aquela parte que as pessoas às vezes davam uma escapadinha do congresso para conhecer a cidade? Sim. Numa dessas, eu lá no Pelourinho, muita gente do evento do Pelourinho, quando a gente vai lá no Pelourinho, tá subindo aquela ladeira, aí, quando menos espera, se dá conta que está escutando o Michael Jackson a todo volume e não entende de onde vem aquilo, olha para o lado e encontra uma loja de antiguidades e o som ecoando lá de dentro. E a curiosidade acaba entrando para ver o que tem lá. Bom, é uma armadilha, sem volta. Tu sai de lá cheio de discos, endividado. Se tu não tem aparelho, dependendo do estado que tu sai levando um aparelho antigo. Hoje em dia não diz mais antigo, né? Os mais jovens falam vintage. Né? Sai levando o aparelho vintage para casa. E nessa brincadeira eu entrei lá seduzido por isso e encontrei, para quem acompanha o Clube do Vinil, aqui na FM UFP 96,7, e acompanha nossa trajetória do sempre que possível no Dia da Francofonia, um programa trazendo música do Caribe, de língua francesa. Ano passado nós trouxemos, por exemplo, o programa de 2025, trouxemos esse disco da Kassav, disco clássico de 1987, disco todo ele coordenado e arranjado pelo Georges Desimus, como a grande mente pensante do Kassav. Lembro também de um programa muito marcante para nós, em 2024, quando trouxemos a professora Marcela Abreu para os estúdios, e ela falou do João Bosco, do disco Gagabiru, nos seus 40 anos, aquela faixa que ele canta Reta-Porter de Tafetá. E ela fez toda uma análise linguística e conversamos sobre língua francesa a partir daqui. E no ano passado, fizemos o programa com o disco da Kassav.
esse disco, como chegou a nós? Entrei nessa loja totalmente seduzido, procurando americanidades em vinil, né? Comprei alguns discos da Supremes, comprei um disco daquele rapaz produzido pelo Martim da Vila, do Cavaco, acho que é o Manuel do Cavaco, se não for, me corrijam, bebê ouvintes, rádio ouvintes, áudio ouvintes, e apareceu essa maravilha do Kassab, um disco martinicano no Pelourinho, cuja loja te seduz, tocando Michael Jackson. Se há uma definição gráfica de americanidade, é isso, né? É, Michael Jackson no Pelourinho, tu entra lá e compra um disco da Supremes e compra um disco do Kassav. Kassav, marca registrada de música da Martinica no mundo, e particularmente música da Martinica na França. Professora Cristiane, boa noite e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Além de exímia professora e formadora em literatura de língua francesa, tu gosta de escutar música em língua francesa e música em língua francesa fora da França, eventualmente? Eu gosto de escutar música em francês, eu gosto, acho que dessa mistura mesmo da accent, e preferencialmente, nada contra, eu gosto do accent não tão parisiense, né? E essa semana a gente está no Francofonias em Debate, teve o sarau, e foi bem legal, porque a galera fez o quê? O seguinte movimento: pegaram as poesias da Conceição Evaristo e fizeram uma releitura em língua francesa. Nossa. Os alunos aqui da UFP. Aí tivemos o John, nosso querido, coordenando. Então teve Maria de Fátima, teve Eloá, teve a Kédila, teve o Tiago, teve o João Victor, trazendo esse outro olhar e trazendo pra gente, às vezes, um accent que foge completamente do accent parisiense, do francês parisiense. E teve uma canção que eu achava que só eu escutava ele, do Renan Luce, que se chama La Lettre, que ele não é francês, ele não é parisiense, e me desculpa, acabei de esquecer a região. Rafael, depois tu faz essa pesquisa rápida, por favor. E que traz pra gente esse outro olhar e essa outra pronúncia, e eu gosto de fazer isso com os alunos, falar, gente, não vamos aprender só o francês de Paris, a gente tem que também conhecer o francês lá da Martinica, o francês da Guiana Francesa, e eu acho que isso é mostrar esse conceito de francofonia mesmo na prática. Como é o nome da faixa, professora? Eu vou aproveitar e tocar para os nossos rádio ouvintes, web ouvintes, nos acompanhando pela FM UFP 96,7. E hoje, nessa inovação tecnológica do nosso querido Rafael, talvez, quem sabe, nos vendo naquela plataforma verde que todo mundo costuma ir buscar seus materiais de vídeo, de áudio, e esse conceito moderno que para pessoas antigas como eu ainda não me entra na mente, esse formato de quem vai buscar um podcast e encontra imagem no podcast. Daqui a pouco, para quem nos acompanhar por lá, através das nossas redes sociais do projeto, @Projeto Teseu no Instagram, talvez a partir do link vocês nos encontrem, possam nos ver o Clube do Vinil, isso pode ser maravilhoso. Então, para os que nos ouvem e eventualmente os que nos veem pela primeira vez, professora, como é o nome do autor e da faixa? Renan Luce, La Lettre. Também não podemos deixar de escutar o Stromae, né? Stromae, todas as músicas dele, inclusive assistam os clipes, são incríveis. Gosto muito do que ele faz, do que ele traz, e como a gente reflete, e como dá para levar essa música para a sala de aula, discutir francofonia, discutir também outras questões. Então, recomendo também escutar Stromae. Para quem nos escuta e eventualmente nos vê nessa noite de Clube do Vinil, aqui na FM UFP 96,7, para quem nos escuta de formas internéticas no sítio da Universidade Federal do Piauí, ou, quem sabe, no streaming alternativo, no sítio acadêmico, alcionecorrêa.com, ou, quem sabe, quem hoje particularmente vai lá nas nossas redes sociais, no Instagram, especificamente, @Projeto Teseu
Clube do Vinil FM, e entra lá e tem a surpresa de encontrar acesso à nossa imagem, nos ver pela primeira vez, ver os discos pela primeira vez. Nós tocamos um bloquinho. O que nós escutamos no bloquinho anterior, professora? A gente falou sobre Michael Jackson, Ana Lucia, Stromae. A gente falou sobre Kassab. Antes eu tinha esquecido de dizer para vocês que eu toquei faixa 2 do lado 1 do nosso disco da Kassab. Toquei Carnaval, lá, faixa 2 do lado 1, e toquei também faixa 1 do lado 2, Cadence. Cadence, sabe o que me lembra, professora? Já que estamos em fase de francofonias em debate na URGS, Cadence me lembra nosso livro didático, e para quem aprende idiomas como um todo, muitas vezes as aulas de graduação, elas são parte do nosso trabalho pedagógico, é de tempos em tempos escolher uma obra didática, um livro didático para sequenciá-lo na formação, e de tempos em tempos substituí-lo por outros livros. Nem todas as escolhas são felizes, professora. Tu já teve uma escolha assim, seja trabalhando como professor escolhendo ou como estudante francês, tu já teve uma escolha talvez não tão feliz de livro didático? Já tive. Eu, como estudante, eu acho que o meu livro assim, que me traumatizou foi o Café Crème. O Panorama, que ficou alter ego, porque eu acho que eles não traziam nada para além ali do contexto francês. E não é que os atuais também sejam perfeitos, né? Mas eu acho que a gente tem que estar dando uma verificada de fato o que a gente foge de só trazer a cultura francesa para os nossos alunos, principalmente aqui, né, no Brasil, no Piauí, para eles não ficarem tão fechados ou limitados a essa coisa quase que uma ideologia de ir para a França, e essa França quase inatingível, sendo que a gente tem a Guiana Francesa que dava para ir tranquilamente fazer um passeio. Sim. E ela é incrível. O professor conhece, né, Cayenne. Então, eu acho que a gente, às vezes, tem que trazer essa experiência, essa cultura nesses livros. Eu sinto falta disso. Nunca vi um livro falando de Cayenne, falando da Guiana Francesa. No máximo, Martinique, às vezes. Muita música importante, música africana importante. Agora, nessa ida a Cayenne, além das coisas que nós escutamos lá, lembro que a professora Maikele, também nessa viagem, ela me apresentou um músico guadalupeano desses que eu fiquei pensando, poxa, como eu não conheci ainda? Ela me apresentou Dominique Cocô. Ótimo. Nossa, também não conhecia. Inclusive, ele, mais do que tocar uma faixa no dia da francofonia, para ele eu preciso fazer diferente, eu preciso fazer um programa para ele. E é questão de eu adquirir um disco e convidar a professora Maikele para ser nossa entrevistada e a gente fazer um programa, agora em breve, vamos fazer um programa sobre um dos discos do Dominique Cocô, e vai valer muito a pena para a gente não só conhecer música nova, mas poxa, o novo que eu estou conhecendo parece tanto com as coisas que eu gosto. É verdade. E aí, a partir daí, é o tempo de eu adquirir um disco dele, porque às vezes é difícil importar discos, não é? Tempo de eu obter êxito nessa importação, vou convidar a professora Maikele e vamos fazer um programa. O bom é que se eu acabar demorando um pouco para ter esse êxito, em último caso, pode ser o nossa contribuição ao Francofonia Debate de 2027. Não tem problema também, né? Não tem atraso, né? Não tem. E, bom, aquela breve incursão sobre livros didáticos a partir do disco do Kassab apareceu porque naquele bloco sobre Kassab nós tocamos duas faixas, Carnaval, faixa 2 do lado 1, e tocamos também Cadence, faixa 1 do lado 2. K-Dance. O K como nosso grande instrumento de percussão martinicano. Para gaúchas e gaúchos que nos escutam e nos veem,
aqui na FM UF 96,7. O K, vocês podem pensá-lo como um parente do sopapo, o nosso grande mestre Giba Giba. Giba Giba é um sujeito amefricano, desde Pelotas, já falecido, nosso grande griot, nosso grande mestre. E o Giba Giba, ele, a partir das suas leituras amefricanas, de música das Améfricas, ele cria uma percussão nova, um instrumento de percussão novo, o sopapo, que dialoga com todas as percussões que a gente conhece, dialoga com as percussões uruguaias, né? Aquele trio uruguaio clássico, o repique, o chico e o piano, os três tambores do candombe, para cada um com sua função. E o sopapo, ele dialoga com as percussões que a gente conhece e, ao mesmo tempo, é um instrumento de percussão totalmente novo, com uma sonoridade única, que só existe em Pelotas. Essa é a criação do Giba Giba, essa engenharia para criar o sopapo. O K, de sua parte, é uma percussão especificamente martinicana. Ele é um patrimônio cultural. Nós temos monumentos em homenagem ao K. O K, ele é um personagem, um instrumento, ele é o personagem do segundo romance do Patrick Chamoiseau, Solibo Magnifique. Ele está na capa da Gallimard, do romance, o Solibo Magnifique, vestindo o K. E ele, como um conteur, ele contando as histórias para as pessoas, acompanhando da percussão, acompanhando do instrumento que ele veste. O K, para pessoas da Pampa, para gaúchos, pessoas da Pampa, o K, ele é mais parecido com o bombo legueiro. Para quem não sabe o que é um bombo legueiro, sabe aquele instrumento que a Mercedes Sosa veste para cantar? Sim. A Mercedes Sosa, ela vai cantando, declamando e vestindo uma percussão que ela está tocando aqui. Aquilo é um bombo legueiro, um instrumento que tu veste. E o K é um instrumento que a gente veste para percutir. Por isso essa maravilha de título, K Dance. Tá, professor, essa introdução é muito bacana, mas e o livro didático? Pois é, nosso livro didático que nos traumatiza na formação, nosso querido Cadence, nós chamávamos a boca pequena de Decadence. Ah, faz total sentido. É o nosso livro didático, na nossa formação, Cadence. Lembro dele. Eu era muito quadrado na minha formação de aluno de língua e eu, por essa quadradez, eu adorava o Tempo. Para mim, o Tempo era o livro didático perfeito. Bem se vê, porque na minha formação eu nunca me tornei professor de língua, né? Graças a aquilo que a gente acredita. É verdade. Porque imagina se eu tivesse passado no concurso de língua e eu trazer esses livros duros, assim, para os alunos aqui. Seria traumatizante. Que bom que eu não sou professor de língua, é por isso que eu gostava do Tempo, que para mim é o melhor livro didático de língua francesa já inventado em todos os tempos. Que bom que eu não sou professor de língua. Mas a minha formação foi com o Cadence, ou Decadence, como queira. Depois, o livro utilizado, que nós utilizávamos no NEL para extensão, era o Studio 60. Eu já ouvi falar no Studio. Uhum. Como nossa formação era com Cadence e o nosso treinamento para ser professores, fomos treinados pela nossa queridíssima professora Rosa Graça, fomos alunos e alunas com Cadence, éramos treinados e treinadas pedagogicamente com o Tempo e trabalhávamos como docentes no NEL, utilizando com nossas discentes do NEL o Studio. Essa foi a nossa trajetória. E o Cadence realmente ele era traumatizante nesse sentido. Mas aqui, a partir do Kassav, do disco do Kassav, temos uma visão melhor do Cadence. Mas, professora, tu nos falava do Francofonias em Debate, do Sarau, pensando com Conceição Evaristo, e olha que ideia americana maravilhosa, Conceição Evaristo num evento de francofonia. É verdade. Que tal trazer? Como foi a experiência?
Não, a experiência foi incrível, porque eu vi os alunos trazendo assim um outro olhar até para a língua francesa, porque geralmente a gente está habituado àquela coisa do francês para o português, né? E aí eles tiveram que fazer esse movimento de sair do português para o francês e trazendo Conceição Evaristo para a gente, que eles, inclusive, eles que fizeram as escolhas. Eles traduziram da Calma e do Silêncio, da Conceição Evaristo, e ficou incrível, a experiência foi única. Nesse movimento, eles conseguiram trazer, inclusive, as poesias que eles fazem. Descobri uma galera que é escritora. Eu disse, que legal, esse povo se revela nessas horas. E aí a experiência foi tão boa que eles querem fazer até aqui na UFP agora. Seria ótimo. Aceita coordenar esse processo para a gente e trazer essa experiência para a UFP, professora? Com certeza, aceito. Estava tendo umas ideias, não sei se pode ser legal até chamar o inglês, o espanhol, para a gente fazer essa coisa assim bem plurilingüe, né, também, mais os meninos do português e do francês, para a gente fazer um dia assim bem legal de sarau. Acho que vai ficar tão bonito. Trazer Conceição Evaristo nesse contexto. Eu lembro de sempre pensando os dias da francofonia e os francofonias em debate como nossos marcos temporais. Seja para a rádio ouvintes e VB ouvintes da FM UFP, nos escutando pela 96.7, pelos nossos streamings, e que nos últimos anos, inclusive, vão marcando certas datas dentro do programa, e talvez já tenha observado sempre nessa terceira semana de março, um programa onde nós sabemos que vamos escutar a música caribenha em língua francesa, sempre nessa ideia, e o Francofonias em Debate como um evento em que vamos pensar existências, e no nosso caso, pela lógica do evento, pensar existências pretas em francês no Caribe, esse público específico, quando pensa na ideia da Conceição Evaristo em francês, nessa inovação, isso precisa ser dito, precisa ser comunicado, precisa ser refeito. Precisa. Talvez lembrem da trajetória da professora Sandra Loguércio, fazendo isso com Oliveira Silveira, e fazendo saraus com Oliveira Silveira vertido em língua francesa nas disciplinas de versão do francês, lá no bacharelado em francês da URGS, as experiências dela de verter poemas da obra específica do Oliveira Silveira, do Roteiro dos Tantãs, de verter poemas do Roteiro dos Tantãs em francês, e agora nós vertendo literatura, vertendo Conceição Evaristo em francês. A gente precisa replicar isso aqui, a gente precisa comunicar em redes sociais. Vocês que são modernos, jovens, a professora Cristiane também é moderna, jovem, fazer essa experiência chegar nas redes sociais da Conceição Evaristo. Talvez ela curta se ver em francês. É verdade. Talvez ela se curta se ver, se escutar em francês. Olha, sabe? que ideia legal. Vou falar isso pra galera. Pra chegar na Conceição Evaristo. Ficou muito bonito. Ficou lindo. Eles também fizeram a tradução da Lineker em francês. Eu digo, gente, vocês estão bafônicos assim de produção. Acho que também dava para fazer esse movimento. Lineker, deixa eu aproveitar aqui só um pequeno hiato. Eu posso tocar uma faixinha da Lineker rapidinho? Não é da Lineker, eu vou pegar o disco aquele da Lady Luna. Nós já fizemos uma externa para ele lá no Museu da Imagem do Som. Eu não foi uma externa para ele, eu mencionei ele. Eu quero fazer de novo uma externa para ele inteiro. Falo de Um Mar para Cada Um, de 2024. Perfeito. Na faixa 2, do lado 2 de Um Mar para Cada Um, nós temos como vocês jovens chamam, feat. Temos a Lineker a Lineker fazendo um feat com a Lady Luna. E nesta canção aparece muito aquela frase que funciona como um refrão perfeito no disco inteiro no disco inteiro, em Um Mar para Cada Um. De tempos em tempos volta aquela frase: ele não presta. Sim. Tá ouvindo as canções, um tema, não sei o que, ele não presta. Tá ouvindo outra canção, pegando a moral, ele não presta. E nessa faixa 2, lado 2,
tá lá o refrão, ele não presta, aparece na voz da Lud Luna e aparece na voz da Lineker. Eu vou fazer esse pequeno hiato e vou tocar essa faixinha rapidinho para logo em seguida voltar com a nossa conversa sobre o Dia da Francofonia, sobre esse debate, como pensamos existências pretas em língua francesa. Verdade. Uma vez que eu estava fabricando uma nova vinheta, eu comprei um disco do Sérgio Sampaio. Essa parte aqui, inclusive, pode ser que as partes que aparecem em cinza, sabe? Sabe do vídeo? Isso no Spotify pode aparecer em cinza, não tem problema, tá? Aquela coisa. Comprei uma vez um disco do Sérgio Sampaio, o clássico, eu quero botar meu bloco na rua. Esse disco é fantástico, é maravilhoso. Estou devendo um clube do vinil para ele. Mas quando eu comprei apenas para fazer uma vinheta. Porque na entrada da antepenúltima faixa do lado 2, Odete, para mim Odete é um samba rock perfeito. Os primeiros 13 segundos é um violãozinho, uma percussão e um solfejo do Sérgio Sampaio. Eu achei, cara, isso é perfeito para uma vinheta. Eu recortei e fiz uma vinheta para o Clube do Vinil. Todo ano eu renovo as vinhetas, né? E fiz a vinheta de 2025 para o Clube do Vinil. Comprei o disco só para isso. Aquele dia no... Não, aquele dia no... Que evento que era? No Silg, aquele evento do Silg. Ah, sim. Eu tava... Era quinta-feira, eu no colo, com um fone de ouvido, montando o programa entre um simpósio e outro, para mandar para a rádio. Porque aqui é inegociável. Quinta-feira tem que estar lá, não interessa, né? Não interessa o negócio. Tava o Rafael, a Aline, tava a gurizada, e eu ao vivo fazendo e ensinando o Rafael como é que tu edita para fazer uma vinheta. E essa vinheta nós fizemos juntos ali, ao vivaço. Essa vinheta do Sérgio Sampaio. É uma vinheta que eu gosto muito, assim, quando eu toco... Geralmente quando eu toco discos não necessariamente americanos, quando eu toco discos americanos, mas não necessariamente americanos, eu uso essa vinhetinha do Sérgio Sampaio. Embora a gente tem preconceito com, sobretudo depois da Malu Magalhães, a gente tem preconceito com samba feito por gente não preta, mas tem muito samba bom, não é em questão de qualidade só de samba bom, mas muito samba muito samba necessário para pensar nossos problemas americanos. Eu recomendaria 2 discos. O Sérgio Sampaio mesmo é um sambista bem interessante, tá? Ele compõe sambas bem interessantes. No Tem Pra Acontecer, de 76, e no Quero Botar Meu Bloco na Rua, 73. E um disco que eu ouvi ontem, já pensando em produzir um Clube do Vinil para esse ano, o primeiro disco do Carlinhos Vergueiro, de 76. 50 anos do primeiro disco Carlinhos Vergueiro. Um disco genial, uma dessas novas coisas velhas que precisamos ouvir. Eu nunca tinha ouvido o Carlinhos Vergueiro com atenção. Esse disco eu comprei com o nosso querido John, lá na Praça do Sebo, no Recife. Já foi em Recife, professora? Eu já fui. Aí não deu tempo pra fazer grandes voltas, não. Mas eu fui em Olinda, ainda deu tempo em Olinda. Ai, sim. Lá no Recife Antigo, tem a Praça do Sebo, e tu chega lá, só tem livro, né? E restou os vendedores de disco na Praça do Sebo. Sempre que eu vou a Recife, eu gosto de passar na Praça do Sebo e comprar novas velhas novidades. Comprei muita coisa americana nessa ida. Eu fui com o John, nós fomos lá fazer o visto para essa ida para a Guiana Francesa. Ele tava falando que lá, verdade. Exatamente, nessa ida eu fui lá com o John, passamos 2 dias lá para fazer o visto. E levei o John nessa empreitada da Praça do Sebo, ele me achou. Foi ele que achou o disco da Zouk Machine. Professor, tu precisa conhecer isto. E aí, foi ele que encontrou Maldon. Outro candidatíssimo para o nosso próximo, tanto para o nosso próximo Dia da Francofonia ano que vem, quanto um disco suficientemente bom para ser tocado sozinho. Nós já fizemos um programa sobre a Companhie Creole, sozinho, e esse disco da Zouk Machine também merece um programa sozinho, para tocar música das Américas, música caribenha, em língua francesa, não só no Dia da Francofonia, mas como parte da nossa ideia de americanidade. John encontrou essa maravilha, Zouk Machine, Maldon, logo virá pro nosso Clube do Vinil. Perfeito. Essa parte
Professora, e dentro das disciplinas e das ações de extensão da UFP, esse ano nós chegamos a pensar em alguma atividade nossa para o Dia da Francofonia, que aconteça essa semana ou nas próximas semanas? Estamos pensando em algo? Olha, professor, eu acho que a gente pode pensar agora em algo, porque aqui o movimento, confesso, está fraco. Uhum. Acho que a gente não sei, acabou não passando. Estava até conversando com os alunos, gente, francofonia, bora fazer alguma coisa. Acho que a gente podia pensar numa coisa legal. Uhum. Poderia ser mais um sarau, assim, só com eles. Ótimo. Eu posso, inclusive, se tu quiser, como parte do sarau, eu posso trazer a vitrola e trazer um desses discos que estamos falando deles agora e que Nossa, ficaram sim. para outros francofonias em debate, outros clubes do vinil. Posso fazer uma externa com um desses discos. Pronto, olha, fica ótimo, perfeito. E eles adoram a gente quando a gente sai dos muros aqui da universidade. Uhum. Já pensou se a gente tem a possibilidade do Memorial Esperança Garcia, que está reformado, está bem bonito. Tá lindo. Tem a possibilidade também de fazer naquela acústica maravilhosa do Museu da Imagem do Som. Os meninos no ano passado amaram demais, mas acho que a gente podia ir pro Memorial, Esperança Garcia. Pro Memorial. E aí a Camille negocia, agencia, nós vamos para o Memorial, fazemos o sarau no Memorial, marcar essa coisa de existências caribenhas, americanas, pretas, em francês. Perfeito. E eu levo a vitrola e toco tanta coisa legal. Tem, depois daquele programa sobre a Companhia Creole do ano passado, eu não me recordo. Em Fortaleza, numa loja que eu gosto muito, não é merchan, só estou contando onde eu gosto de comprar meus discos. Uma loja ali na Monsenhor Taborda. Incrível, acabei de esquecer o nome da loja. Uma loja muito boa de discos antiguidades na Monsenhor Taborda. Inclusive o próprio adesivo da loja está colado na nossa vitrola titular desse programa, a nossa TLP 120X, está lá o adesivo na vitrola, e eu, por esquecimento, acabei com aquele adesivo clássico, Disco é Cultura, acabei esquecendo o nome da loja, mas é essa loja aí que vocês estão pensando. Lá encontrei outro disco da Companhia Creole, na Praça do Sebo, um segundo, temos dois. Esse da Cassave, com o qual iniciamos o programa, ele veio daquela loja do Pelourinho, do Michael Jackson. Veio esse disco da Zuko Machine, veio da Praça do Sebo. Sempre em lugares americanos vamos encontrando discos americanos e isso é muito legal. Muito legal. E particularmente para hoje, já que falamos da Cassave, da figura importante do Georges de Simus, no começo de tudo, a noite de hoje, o nosso disco principal é um disco também com e aqui vem o barulhinho clássico, para quem nos vê pela primeira vez e para quem nos escuta pela FM UFP 96,7, o barulhinho clássico do manuseio do disco. Nós falando no começo da Cassave, do Georges de Simus, como um grande chef de file da música do Caribe em língua francesa, e aqui podemos chamar de um projeto paralelo. A grande contribuição dele para o grupo MSI, com a mão do seu irmão, Pierre-Edouard de Simus, mas a contribuição do Georges de Simus para acontecer o grupo NSI, que a sigla significa New Sound from the Islands, por isso NSI. E esse disco, passando pelo trabalho também do Georges de Simus, que vai responder pelo baixo, pelos sintetizadores, anos 80, né? Pela guitarra, por um instrumento, porque quando falamos de música americana, o corpo é um instrumento. Ele vai responder também pelas clap hands. Ele vai responder pelo corpo como instrumento.
E para quem acompanha o Clube do Vinil há algum tempo, lembram que quando nós fizemos o Clube do Vinil sobre aquele clássico, aquela dupla, Naná Vasconcelos com Egberto Gismonti, gravaram lá na Noruega, Dança das Cabeças, disco de 77. Na ficha técnica aparecem os instrumentos tocados pelo Gismonti e Naná Vasconcelos, percussão, corpo. O corpo, em letra maiúscula, o corpo, como produção de conhecimento por pessoas, por sujeitos e sujeitos semi-africanos. O corpo como lugar de conhecimento para sujeitos e sujeitos semi-africanos. Tá lá, Dança das Cabeças, 77. E aqui, no nosso disco da NSI, nosso disco da noite de hoje, Roger Iwawa, nesse disco, o corpo como instrumento. Clap Hands, a cargo do Georges de Simus. A gente vai ter também, como parte do NSI, na ficha técnica, o Jocelyn Moka, ele vai ter voz, vai participar dos coros, vai também, o corpo dele vai estar presente. Na verdade, o corpo é um instrumento para todo mundo. Corpos americanos aqui na ficha técnica das canções. Para o Jocelyn Moka, que além do corpo tem voz e faz parte do coro, ele vai cantar em inglês numa das faixas aqui para nós, My Business. Ele vai cantar aqui para nós. Também como parte do NSI, o Serge Bourgeois, ele vai tocar bateria e percussão. O Pierre-Edouard de Simus, ele vai responder pelo baixo, pelos sintetizadores, pela guitarra e o corpo, clap hands. Além do corpo, o Jorge de Simus vai também tocar guitarra, manejar um pouco de sintetizador, vai tocar um pouco de baixo e vai participar do coro nas distintas faixas. E numa das faixas, tá, na última faixa do lado 1, Turn Your Face on Me, nós vamos ter a voz da Catherine Paris, a voz feminina para Turn Your Face on Me. Mas nós estamos falando de música da Martinica, estamos falando de existências sami-africanas na Martinica, porque as coisas estão um pouco em inglês, um pouco em francês, um pouco em creole. Bom, isso é parte do espírito de como as coisas funcionam no Caribe e como as coisas funcionam no evento Franco-Francês em Debate. As coisas são bastante plurilíngues para nós, né, professora? Exatamente. Perfeito. Eu acho que eu não conhecia e eu já estou encantadíssima para escutar o Roger Tchauá. Eu acho que a gente tem uma noite aí, já pensou uma noite escutando aqui essas músicas, esses discos? Gente, é entender essa fracofonia, de fato, é sentir a fracofonia. E aí, no final das contas, pensar numa poesia. Escreve uma poesia nesses sons? Não, é fora do normal. Fora do normal, né? O quanto esse grande time aqui de artistas convidados e da escalação do NSI, todo ele organizado e pensado a partir do trabalho do Georges de Simus e do Pierre-Edouard de Simus. Esse disco produzido pela Dan Records, de Pointe-à-Pitre. Toda uma coisa toda caribenha, né? Muito. Uma contribuição toda caribenha. Muito caribenha. Ele, à época, nos anos 80, ele foi produzido e ele foi distribuído, na verdade, pela Tropical Music em Pointe-à-Pitre. Ele foi distribuído também pela 3A na Yarradou, em Fort-de-France. E a gente vai pintando uma geografia caribenha. É verdade. Né? É verdade. E ele foi distribuído também lá no Hexágono, né? Nossa. Pela Music Control, ou Musique Control, né? Em Paris, tá? Gente. Ele foi distribuído lá também, tá? Nessa primeira parte, vamos tocar o lado 1
desse nosso disco, ou a face A do nosso disco de hoje. Com a faixa de abertura de cara, o ICIS, Roger Chihuahua. E essa estratégia de começar de cara com a faixa título, ela me lembra muito alguns artistas que se entregam a essa tarefa. Sei lá, discos do Beto Guedes. A primeira faixa é a faixa título, e isso já demonstra que, ó, isso aqui, ó. E tu precisa agradar de cara. É verdade. Né? Dá um peso, um compromisso, tem que agradar de cara, né? A primeira faixa é a faixa título já, ó, isso aqui é o meu, tô dando meu recado e era isso, né? Essa estratégia, Roger Chihuahua, faixa 1. Faixa 2, Moins de Moins en l'argent, Pas moins de moins, ça fait un moins. Composição do Jocelyn Moka com os irmãos de Simus. E, por último, Turn Your Face on Me, a Catherine Paris, compondo com os irmãos de Simus. Nesse lado 1 do nosso disco da NSI, Roger Chihuahua, de 1981, no nosso Clube do Vinil. Por último, agora é a parte cinza, né? Por último, agora, professora, tu também estava no nosso festival do ano passado, né? E agora a coisa muda porque tu, como efetiva, como a pessoa que pensa isso, agora é o momento que tu vê, olha assim, tá, beleza, já tem coisas legais que acontecem, e eu tô pensando com as minhas mães fazer tal coisa. Queria te ouvir um pouco sobre tu chega como efetiva e tá, eu tô pensando em fazer isso desta maneira, para discutir as minhas coisas e dar uma força para a francofonia. Aí queríamos te escutar e te ver, tô pensando nisso, fazer isso e isso. Tá? Eu queria fazer um convite. A gente tem um grupo de pesquisa, tá? Peraí. Agora voltou da vinheta. No Clube do Vinil de hoje, dessa noite, professora, tem um convite a fazer, né? Tenho um convite para fazer. A gente tem um grupo de pesquisa coordenado por mim e por outros professores também, que fazem parte, chamado NUA, Grupo de Pesquisa em Crítica Feminista e Literatura. E a gente discute sobre o que as mulheres estão produzindo, escrevendo, e a gente vai analisando esses textos. Mulheres, e também a gente foca na crítica feminista negra. Uau. Então a gente está com Fique Comigo da Adebayo agora em discussão no nosso grupo. A gente está com Leonor Ramiano, também o estardista, o inglês Stardust, não sei, acho que vou ficar com esse estardista. A gente lê Conceição Evaristo bastante, tá? Os meninos amam de paixão. Outro dia a gente meio que fugiu um pouco, fomos para Hilda Hills, e o Caderno Rosa de Lori Lamb, né? Meio que chocaram, assim, com o texto. O que é isso? O que ela tá fazendo? Então, tá todo mundo convidado. A gente tem um Instagram, se chama Grupo de Pesquisa em Crítica Feminista e Literatura Nua. @ como? Para encontrar vocês lá. @Nua, tá? @Nua, lá no Insta. Rafael mexeu ali a cabeça. Dizer, Rafael, me equivoquei. Tá vendo? O Rafael tá já seguindo a gente, Rafael. Muito bem. Participou das nossas... A gente está com um movimento de clube de leitura, professor. Então, todo mês massa. A gente está tentando trazer uma galera para assistir o que os nossos alunos estão pesquisando sobre mulheres e o que eles podem discutir, o que eles podem apresentar. Então, no mês que vem, a gente está com Sandrine Coletta, Madalena Van Loba. A gente também já está convidando, inclusive, as malditas, tá? Pra gente ir ali para a crítica transfeminista. Então, tá todo mundo convidado também para essa discussão. A gente está num movimento bem Conceição Evaristo agora. Os meninos estão muito conectando Conceição e Lineker como análise. João Vitor estava apresentando um trabalho ontem. Eu acho que eu estou vendo assim o que a gente pode estar fazendo em relação a trazer essa pesquisa nessa área, que, querendo ou não, é que eu não sei se a gente tem... Aquela conversa que vocês apresentaram sobre Conceição Evaristo, com Olhos d'Água e o disco da Urias, a gente adquirindo aquele disco, Carranca, a gente adquirindo o exemplar de Carranca para a discografia, vocês topam vir e gravar um episódio, vocês conversando
apresentando de novo, Topamos. conversando, e a gente reproduzir Carranca no Clube do Vinil. Topamos. Queria muito fazer esse convite a vocês desde ontem. Já estou falando por João Victor que ele já aceitou, que ele já vai vir, e ele é muito apaixonado pela Urias. Eu conheci a partir de vocês ontem. Ela é incrível. Não, eu não conhecia. O João Victor foi que chegou para mim e falou: professor, eu quero fazer um trabalho com Conceição Evaristo e Urias. Urias? Quem é o? Me apresenta a Urias. Então, ficou incrível. E aí tá. Vou atrás de um disco. A hora que eu obter um exemplar de Carranca, a gente vai para o estúdio. Perfeito, ele vai amar. Já vai ficar super legal. Ele é muito legal, o João Victor. Aliás, os meninos que estão no nosso grupo agora, eles são muito participativos, eles são muito empenhados, então tá cada um com uma ideia bem legal. Daqui a pouco vai vir uma galera trazendo ali uma coisa artística, uma pintura, eles gostam, eles são atores, então eles gostam desse movimento. Convido todo mundo para vir conhecer nosso grupo de pesquisa, para participar, para conversar, para dialogar. Grupo Underline, pesquisa Underline. Muito obrigada, Rafael. Tá vendo? Sabe o que acontece? Eu gosto aqui de pensar esse mundo da pesquisa, não para mim, não por mim, mas pelos alunos. Aí quem coordena e quem toma de conta das redes sociais e tudo são os alunos do grupo de pesquisa. Peço desculpa, gente, que eu esqueci até o @ do grupo, mas é porque eu deixo para os alunos, que eles que fazem o movimento, as chamadas. Professor, achei isso daqui. E eu acho que isso que é legal, é esses alunos estarem fazendo tudo isso. O Francofonias em Debate, ele acontece porque são os alunos que constroem e movem as coisas. Isso é fantástico. Isso é algo como aprendizado nosso, da nossa formação na URG. Sempre fomos formados um pouco disso na letras, e nós que somos daquele momento, daquela época, e hoje estamos na docência, a professora Sandra Loguercia, a professora Lilian Ramos, nós aqui na UFP, trazemos essa coisa de criar esses momentos de que nossos discentes organizam tudo, constroem tudo e as coisas acontecem. Nossa, fica incrível, viu? Eu fico vendo os meninos fazendo umas artes. Eu estava outro dia falando, vamos transformar na história literária francesa 1. Vamos trazer um outro olhar aqui para esses clássicos, façam aí um design, pensem em umas pinturas. E aí tinha lá a vovozinha devorando o lobo mau, os contos de fada, e ficou uma coisa assim tão fora do normal. Eu disse, olha, eu não tinha pensado nisso, olha que como eles conseguem fazer esse diálogo. Então, se não são vocês, viu, Rafael, vocês e os outros, a gente não ia estar tendo essa super mega produção. Então, muito obrigada, viu, por fazer com que a gente esteja até aqui hoje conversando, pensando francofonias em debate, que não podem perder hoje, professor, né? Sim, e construir um clube do vinil visível, música visível, tangível, isso é incrível. Dentro dessa ideia de música tangível, trarei a vocês a face B, o lado 2 do nosso disco de hoje. Ele vai começar com uma composição dos irmãos de Simus, Still Cadence, de novo, tá? Cadence, abrindo o lado 2, Cadence, abrindo o lado 2. De novo, tá? O K como nosso instrumento. Em segundo lugar, Moi et puis vous, também do composição dos irmãos de Simus, assim como a terceira e última faixa. Ennesi Ro, Dédié à notre père. Subtítulo, né? Dédié à notre père. Interessante a ideia, né? Muito. Lado 2 de Rodier Tiwawa, o grupo The Group, NSC, New Sound from the Island, no Clube do Vinil, no Dia da Francofonia. Caríssimas rádio ouvintes e VB ouvintes do nosso hebdomadário musical favorito, nós, influenciadores analógicos do Clube do Vinil, aqui na sua FM UFP 96,7, seja pelo dial em Teresina, seja pelas ondas internéticas no streaming oficial da rádio, ou no streaming alternativo, na página
acadêmica alcionecorrêa.com, e hoje, particularmente, no Dia da Francofonia, nessa parceria fundamental com a equipe do evento Francofonias em Debate. Segunda edição, Rafael, correto? Isso aí, mas a rede social é Francofonias em Debate. Tá. Na nossa rede social, no Instagram, Francofonias em Debate, tudo junto. Nessa parceria já de um tempo com a equipe da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a equipe discente e docente do setor de francês do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e com a presença ilustríssima da nossa queridíssima professora, a doutora Cristiane Fronza, hoje a cara da francofonia entre nós e se integrando a essa rede de francofonia Brasil afora, onde temos tantos parceiros e parceiras com quem podemos contar, não é? É verdade, é verdade. Nessa rede, nessa ideia de hoje, com essa inovação tecnológica de, além de nos ouvir, nos ver pelo YouTube do evento. Rafael, é o YouTube, o perfil do próprio Francofonias em Debate no YouTube, né? Tudo junto no YouTube, Francofonias em Debate. Poder nos ver também na noite de hoje, marcando esse dia da francofonia, trouxemos esse clássico da música caribenha de língua francesa, Roger Tiwawa, o grupo NSI, com a contribuição, o auxílio luxuoso de Georges de Simus, o homem à frente da Cassave. Professora Cristiane, gostou da experiência de... Eu amei a experiência hoje. Eu saio daqui simplesmente indo atrás do Cassave, do De Grooper, que é a pronúncia, do Michael a gente já vive, né? Mas aproveito, convido todo mundo para assistir hoje o Clube do Vinil, que vai estar no evento de Francofonias em Debate. Aproveito e já deixo assim para vocês ficarem atentos, que a gente vai fazer um sarau, tá todo mundo convidado, galera do português, do inglês, do francês, tá? Quem tem um poema que nunca leu, que quer declamar pra gente, quer apresentar pra gente, ou aquele que tocou o coração de vocês, ou que chama, marca a vida de vocês, a gente vai fazer esse movimento, tá? Junto com o Projeto Teseu, o professor Alcione, junto com o grupo de pesquisa NUA. Então, ó, já fiquem de olho nas redes sociais, que logo, logo vai sair uma chamada. Lembrando que eu fui apresentado a Cassave em 2005. Eu só fui entender o valor americano desse disco já aqui na UFP, preparando os programas. Passei muitos anos sonhando em ter discos americanos do Caribe no nosso acervo, e hoje temos até bastante. Já trouxemos alguns em alguns programas. Trouxemos alguns nessas ocasiões do Dia da Francofonia, na parceria com o Francofonias em Debate, mas passei alguns anos desejando o disco da Cassave, desejo esse atendido em 2023. Em 2005, a Cassave me foi apresentado pela professora Rosa Graça em uma página do Tempo em que ela, num treinamento para que nós fôssemos executar uma ação de extensão em uma escola pública lá de Porto Alegre, nós fizemos esse treinamento e preparamos um pequeno repertório da Cassave. Naquele tempo, a nossa querida professora Cíntia Voz Caspari, preparou um CD, ela queimou um CD no Nero, com as canções do Cassave, preparou um CD no Nero, e nos entregou o nosso magnetofone. Esqueci o nome em português, agora eu tô muito pedante, né? Eu esqueci o nome daquilo em português. É verdade. Tá? Nosso magnetofone, como se chama aquelas bolinhas da aula em português, aquele instrumento que quando eu cheguei para trabalhar aqui na UFP ainda era um instrumento fundamental, sem aquilo não acontecia aula de língua. Como é que é o nome daquela bolinha? Que
que é rádio, que toca CD, aquela bolinha que te leva para... Era o equipamento fundamental para a aula. Era o data show e aquela bolinha. Tinha que reservar o data show. Para aula de Libras, tinha que reservar um departamento data show e reservar aquela bolinha. Como é que era o nome daquela bolinha? Até eu tô me sentindo agora pedante, que eu não tô lembrando o nome da Tá, o magnetofone. Aí a professora Cíntia queimou um CD no Nero, com as canções do Kassav, preparamos o magnetofone e fomos para a escola. Eu não me recordo, a professora Rosa, naquela ocasião, naquele dia, ela ficou muito brava comigo, porque, como um bom orientando de extensão, graduando, em alguma etapa, eu cometi algum erro em alguma etapa desse processo, e algo por conta do meu erro, em alguma etapa desse processo, ela teve de fazer o que a gente não faz em aula de língua, ela teve de se defrontar com o erro e improvisar no momento uma substituição àquele erro na frente de uma turma de adolescentes. E aí, naturalmente, ela ficou muito irada comigo. Com certeza. Eu não me lembro qual foi a etapa que eu me equivoquei no processo, mas faltou alguma coisa que não era para faltar. Mas a ideia era essa. A professora Cíntia queimou um CD no Nero com canções da Kassav, que a professora Rosa me apresentou a partir de uma página do Tempo. E a partir daí eu comecei a conhecer, gostar. E em 2023, 18 anos depois, eu finalmente obtive meu... Eu acho que o disco da Kassav foi o primeiro disco, ele abriu a porta como o primeiro disco caribenho de língua francesa do acervo. E a partir dali tivemos muita sorte de conseguir muitos outros discos americanos e estamos conseguindo muitos mais para trazer música do Caribe de língua francesa. Um outro sítio muito importante, Camille gosta muito dele, se nutre muito dele para preparar os programas, um sítio altamente recomendável é o Laboratório Mediateca do Caribe, Lameca, tudo junto, lameca.org. Vocês encontram muita música caribenha para ser escutada lá. Lá, às vezes, eu começo a namorar discos e tento obtê-los para os programas. Lá eu descubro gente muito boa. lameca.org. E hoje, particularmente, NSI, com o apoio de Jorge de Semus, para marcar esse dia da francofonia. Domingo, na rádio, professora, a gente costuma voltar domingo em reprise. Ah, que legal! E aqui, para quem vai nos ver pelo YouTube, talvez pelo Spotify, depende de eu acertar a tecnologia, mas com certeza vai nos ver pelo YouTube das Francofonias em Debate. E o YouTube tem muito esse caráter fluido no tempo. Sim. As pessoas podem nos ver futuramente, podem te conhecer, e aquele movimento clássico, te conhecer e se mudar para Teresina para ingressar no PPG de Letras da UFPI, para fazer mestrado ou doutorado contigo. Isso acontece muito e isso vai acontecer. Talvez alguém no futuro vê o vídeo, venha atrás e se torne orientando. E isso é muito legal. Ah, tô esperando, hein? O que dizer para nos despedir na noite de hoje? Eu acho que hoje a gente se despede pensando... Quem não conhecia o que era francofonia, eu acho que agora é um momento para estar pesquisando, quem sabe se interessando. Inclusive, a gente convida nossos alunos, né, para ingressar nessas pesquisas, para conhecer um pouquinho mais do que a gente faz. O Projeto Teseu é incrível. Venham conhecer o NUA, está começando, está engateando, mas vocês também vão gostar. E não tenham vergonha, porque eu vejo que os alunos ficam falando que não querem participar porque não sabem se conseguem, mas conseguem sim. A gente está aqui exatamente para ajudar vocês nesse caminho. Então, estamos esperando, hein? Vão assistir a gente. E ouvir, desculpa, também. Ouvir também. Na nossa FM UFP 96,7, para quem nos acompanha pelo rádio, em que, desde 2012, toda semana, lá estamos nós, com formação de público, crítica cultural, trabalho antirracista, com música das Américas, e sempre que possível, corto, partezinha cinza, tá? Para quem nos escuta na FM UFP,
96,7, desde 2012, sempre trazendo formação de público, crítica cultural e muitas vezes, toda semana, música das Américas. Essa é a nossa linha editorial. E cada vez mais, sempre que possível e cada vez mais possível, música das Américas. E música das Américas enquanto ação antirracista. A universidade pública como um equipamento, uma tecnologia de ação antirracista. Nas ondas do rádio e com todas as tecnologias possíveis a nós a cada momento. Sempre com o apoio da direção-geral da FM-UFP, a cargo do nosso queridíssimo professor Carlos Monteiro. Na rádio, o apoio técnico, a mesa de som e os procedimentos mágicos do Ricardo Souza e do Adriano Lima, mais toda a equipe discente de comunicação social, coordenada pelas tardes, a cargo do Eric Alexandrino. Toda essa equipe mantendo diuturnamente a FM-UFP no ar, mais esse locutor que nos fala, a professora Sônia Corrêa, e a produção e a mentoria do nosso programa, sempre a cargo da Camille Tavares e da Gil Queiroz. E hoje, nessa tecnologia que vocês nos veem, quando vocês nos ouvem, Camille Tavares e Gil Queiroz. E nas vezes que vocês nos veem, Rafael Neto e às vezes Aline Conceição, quando vocês nos veem. Hoje trouxemos a visita ilustríssima da professora Cristiane Fronza, nossa parceira de trabalho, porque a ação antirracista ela exige muitas mãos, muito trabalho, não acaba nunca. Como diz a nossa querida professora Gorete Varão, não acaba e não fica pouco. É verdade. E uma vez mais, boa noite a todas e todos que nos acompanham. Logo, logo estaremos aqui de novo. Mais música das Américas, mais trabalho de influencers analógicos, mais trabalho e mais luta. Boa noite.